e ofertas. Grande Deus, Pai de infinita bondade, diante de Ti estamos nessa noite e queremos tão somente agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Queremos nessa hora, Pai de amor, apresentar os dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Que o Senhor continue abençoando os Seus filhos, que tem colocado o seu coração à disposição para obedecer ao Senhor, cumprindo a ordenança de trazer os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Nós queremos pedir às pessoas que o Senhor tem direcionado para administrar, que o Senhor continue a dar sabedoria e que tudo, Deus, que seja investido, seja para o crescimento do Teu reino na terra, para o crescimento do Teu reino nessa comunidade. Nós, Senhor, neste momento queremos já apresentar a Tua filha, Senhor, que trará a palavra nessa noite. Nós queremos, Senhor, pedir a Tua bênção sobre a missionária Jessine, sobre todos os missionários espalhados no campo baiano. Que o Senhor continue a prover, ó Deus amado, a vida dos Teus filhos nestes ministérios, nos campos, nos projetos em que eles estão alocados. Que o Senhor continue a levantar aqueles, ó Deus, que estarão, ó Pai amado, assim abençoando financeiramente, para que o nome do Senhor continue sendo anunciado em toda a Bahia. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós queremos, antes de passar a palavra e apresentar a missionária que está aqui nessa noite, nós queremos só lembrar os amados irmãos que essa semana nós teremos a nossa vigília. No dia 22, no próximo sábado, nós estaremos aqui em vigília e nós queremos conclamar toda a igreja a estar presente. Nós estaremos iniciando às 21 horas até às 5. Será um momento de muita oração, será um momento de presença do Senhor, será um momento em que você estará trazendo aqui as suas petições ao Senhor. Será um momento em que nós estaremos clamando também pela Bahia, clamando em prol dos missionários, clamando em prol dos projetos da nossa convenção e pedindo ao Senhor que continue abençoando, continue conduzindo os irmãos no campo. E para isso queremos contar com o apoio de todos vocês. Nós estamos mobilizando as organizações, os ministérios. Ontem tivemos aqui um grande evento e queremos parabenizar, os líderes no Ministério de Jovens que ontem, unidos com a Igreja Batista Primavera e com as congregações, Congregação Primavera aqui em Boa Vista do Lobato e Congregação Batista Filipenses ali no Alto Cabrito, esteve reunidos aqui anunciando, proclamando unânimes pela fé evangelística. E eu sei que o Senhor tem a fazer muito mais através deste ministério. Por isso queremos pedir aos irmãos que continuem orando por essas lideranças que estão à frente. Nós que hoje como igreja estamos trabalhando nessa organização, na direção do pastor Neridaldo, com 2 igrejas e 3 congregações, Nós temos feira, que precisamos estar orando, que já está se preparando para a emancipação. E para isso eu quero conclamar os irmãos a estarem orando, principalmente pela vida do pastor Adaías, o missionário no campo ali em Ouro Verde, pedindo para que Deus possa estar restabelecendo a sua saúde, possa estar fortalecendo diante de todos os projetos que tem. Então, como o pastor Pereira orou, nós somos uma igreja missionária, então precisamos continuar avançando através do anúncio do Evangelho, através das orações. Mas sem mais delongas, eu quero convidar aqui a missionária Jessine, é missionária da nossa convenção, que trabalha ali na SOS Presídio,
está com o nosso irmão Esdras. Ele disse que ele está ali só nos bastidores, mas nós queremos desde já dar as boas-vindas. Sinta-se à vontade. Essa casa, essa família é sua, né? Pertence também a essa família Fonte da Vida. Se sinta abraçada desde já. Deus abençoe. Eu sou da igreja com Doce Graça de Deus. Amém? É um privilégio estar aqui, mas eu digo, Flávia, essa igreja já tem 20 anos, eu nunca estive aqui. Como assim? Mas chegou a oportunidade, eu sou grata por isso, pelo que Deus tem feito. Eu sou missionária desta igreja. Eu sou missionária dos batistas baianos. E eu sei que essa igreja também ora por nós, por todos os missionários como oraram hoje. E eu faço parte desses missionários. Então eu quero louvar a Deus por essa rica e grandiosa oportunidade. Eu sou missionária que não precisei sair da minha cidade. Aprove a Deus usar a minha vida para uma necessidade, para olhar para um público aqui dentro da minha cidade e fazer a diferença entre esse povo. Então, Deus me incumbiu com essa missão, com esse desafio de anunciar o Evangelho aos encarcerados. E eu louvo muito ao Senhor por todos esses anos que Ele tem usado a minha vida e de tantas outras pessoas para anunciar o Evangelho àqueles que comprometeram a sua vida com a criminalidade, e mais o Evangelho chega em todo lugar. Basta que haja disposição no coração daquele que Ele convoca, daquele que Ele chama. Então eu louvo ao Senhor por isso. E eu gosto sempre de contar um pouquinho da minha história, de como tudo isso começou. Eu nasci num lar evangélico, ouvindo a palavra do Senhor. Apesar de meu pai, eu não conheci meu pai como um cristão, mas minha mãe fez todo esse papel de nos levar para a igreja, ensinar o caminho. Toda a minha vida eu vivi praticamente dentro da igreja, e louvo a Deus por isso. Só que eu fui mensageira do rei, na organização Mensageira do Rei, e meu coração sempre foi semeado. Mas aos 13 anos, eu saí daqui de Salvador e fui morar em Itabuna. Meu pai era militar, e ele foi servir lá. E numa noite missionária como esta aqui, em que o pastor, o departamento de missões estava trabalhando naquela noite para promover missões na igreja. Naquela noite Deus falou especificamente comigo. Deus fala com a gente todos os dias, mas tem um dia que Ele fala sobre algo muito específico. E naquela noite Deus falou comigo sobre algo muito específico. Ele estava falando sobre o meu chamado. Eu já era uma discípula dele. E eu ouvi naquela noite, como adolescente, meu coração começou a queimar. E acabando o culto eu fui para casa. Na hora do apelo eu fui lá na frente, mas acabando o culto eu fui para minha casa. Entrei no meu quarto e eu perguntei ao Senhor naquela noite: Senhor, o que aconteceu ali? Foi coração de adolescente, que adolescente se empolga muito? Ou o Senhor estava falando mesmo sobre esse tema comigo? E o Senhor me deu uma palavra ali, quando eu abri as escrituras ali no meu quarto orando, que eu nunca mais me esqueci. Ele disse em Josué 1:9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Aquela palavra cravou no meu coração. E como eu ainda era uma adolescente, continuei estudando, mas quando eu cheguei aos 17 anos, eu já tinha voltado para Salvador, e o Senhor voltou a me lembrar sobre naquele dia. E eu disse: sim, Senhor, estou aqui, estou disponível. E ali comecei a minha trajetória de me preparar para isso. Estava terminando o ensino médio ali, e logo depois me matriculei, estudei aqui mesmo na nossa cidade, na época chamado Seminário Batista da Bahia.
E eu fui me preparar, sem saber qual seria de fato o direcionamento de Deus para a minha vida. Eu me matriculei no curso de bacharel em educação religiosa e por 5 anos eu estudei no seminário. Mais um ano no meu estágio, que foi o último ano, eu fui estagiar na Igreja Batista 2 de Julho, ali na Carlos Gomes. E naquela noite, a igreja recebeu a equipe da SOS Presídios lá, coordenada na época pelo pastor Humberto Machado e a missionária Soraya. Naquela noite, enquanto eles iam falando dos desafios dos encarcerados, de proclamar essa mensagem aos encarcerados, Deus mais uma vez falou comigo no meio da multidão. Ele disse: quero você lá. E mais uma vez meu coração começou a queimar naquela noite. Finalizou o culto, eu fui procurar a equipe, me organizei para ir, já marquei com eles para ir conhecer no dia seguinte o trabalho. Mas naquela noite, quando eu ia para casa, no ônibus mesmo, eu amo as Escrituras. E eu gosto que Deus fale muito comigo através da sua palavra. E mais uma vez, ali mesmo, eu peguei o transporte, no fundo eu abri minha Bíblia e pedi ao Senhor que falasse comigo. E o Senhor me falou no livro de Isaías 61. Ele disse: eu te ungi para isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar libertação aos cativos. Eu não tive mais dúvida nenhuma. E a partir daquele momento, junho de 93, eu tinha 23 anos. Comecei no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui conhecer o trabalho e não parei mais. São 30 anos exercendo esse ministério, entendendo o chamado de Deus para a minha vida naquele lugar. E Deus foi modelando e foi me envolvendo cada vez mais para o desafio que Ele tinha para mim, para o chamado dele na minha vida. E eu pude ver ali o que Deus tem feito. Como tantos dos meus colegas missionários dos batistas baianos estão espalhados por vários campos desta Bahia, necessitando das igrejas que estão orando, necessitando das igrejas que estão aqui, contribuindo para que a obra possa fluir, os projetos sejam desenvolvidos. Por isso que nós estamos lá na ponta, mas a igreja está aqui segurando as cordas. A igreja foi chamada para isso. Nós não estamos sozinhos lá, enfrentando os desafios. Eu acredito que a igreja não envia um missionário e deixa ele só, mas ela vai com ele, cada dia, para cumprir o chamado do Senhor. E nessa noite eu quero trazer notícias para os irmãos, acerca daquilo que o Senhor tem feito nesse campo, que é tão desafiador. Cada dia aumenta mais o índice de criminalidade na nossa cidade. Cada dia todos nós somos atingidos de alguma forma. Talvez você possa pensar: mas quem está lá é o filho de Beltrano, é a mãe de Ciclano, é a irmã de fulano de tal. Mas em quantos lugares nós encontramos, em quantas igrejas que eu passo, alguém me procura e me diz: Jess, missionária, tem alguém meu lá. Então a gente vive entendendo que o desafio é para todo mundo. E antes de eu vir para cá, enfrentei um desafio também. Meu filho caçula, eu tenho 2 filhos. Jéssica é minha filha mais velha, e ela já foi para o campo missionário. Ela também é uma das nossas missionárias hoje, acabou de ir para o campo missionário ali em Rio de Contas, na Chapada. Foi enfrentar o desafio dela, entender o chamado para a vida dela e foi. André é o meu segundo filho, de 21 anos. E hoje à tarde, depois do almoço, 2h30 mais ou menos, ele disse: minha mãe, eu vou caminhar um pouco. Eu moro ali no Cabula 6, fica perto do metrô, ali de Narandiba, do Imbuí. E ele foi caminhar, mas só quando ele foi caminhar, as horas passaram e daqui a pouco ele chega pedindo meu celular para fazer alguma coisa. Eu disse: oxe, cadê seu celular? Ele disse: já sabe, né, minha mãe, acabei de ser assaltado. Ele foi abordado ali no metrô do Imbuí
por 2 caras, com a peixeira e uma arma. E ele entregou o celular, entregou a senha, porque com a peixeira na sua, você faz o quê? Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor poupou a vida dele. E ele chegou em casa, nós tomamos as providências, mas eu louvei a Deus pelo cuidado do Senhor. Vi uma péssima notícia hoje, porque a boa mão do Senhor. E eu já pude ouvir em tantos lugares, tem jeito para esse povo? Será que vale a pena a gente entrar nos presídios para anunciar? Será que esse povo vai mudar de vida? Eu acredito que sim, porque o meu Deus não me enviaria para um lugar daquele, se não tivesse alguém clamando a Ele. E Ele está ouvindo o gemido daqueles que está clamando, e daquele que vai entregar a sua vida. Aí é menos um nessa lista. E nós não podemos parar de anunciar Jesus Cristo. Ele já disse que não seria fácil. Aí eu lembro daquela palavra que o Senhor me deu aos 13 anos, quando me disse: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então, quando eu ouço essa palavra reverberando, eu lembro que o Senhor está no controle, que está na direção do Senhor. E quando Ele manda, Ele garante. Porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E toda a minha casa pertence ao Senhor. E eu sei que Ele tem cuidado de nós. Então eu louvo ao Senhor por isso. E posso ir para onde for que Ele mandar. Porque é um Deus que garante em todo o tempo. Então, anunciar o Evangelho para homens e mulheres que estão envolvidas nesse mundo, nós precisamos da coragem do Senhor. As pessoas perguntam: Jéssica, você tem coragem de entrar? Eu tenho, porque ela não é minha. A coragem foi Ele que me deu. Ele me deu coragem para fazer isso. Então, eu posso fazer isso, porque Ele está comigo. E eu quero contar um pouquinho para os irmãos da nossa história, o que é que a gente faz dentro de um presídio, como é que nós desenvolvemos esse trabalho ao longo dessa caminhada, um pouquinho longa, de 30 anos, levantando irmãos e irmãs que entendem esse chamado também para a sua vida. Nós vamos às igrejas, como estou fazendo aqui à noite, divulgar o trabalho, falar, para que Deus levante pessoas para engrossar essa fileira. Então, aí é na penitenciária Lemos Brito, ali na Mata Escura. É um complexo penitenciário e nós adentramos as unidades prisionais ali com os irmãos para pregar o Evangelho e para fazer discípulos. Nós batizamos em nome do Senhor, em nome de Jesus, como Ele nos mandou fazer. Nós ensinamos a palavra. Então, toda a equipe da SOS Presídios, irmãos que disseram sim ao Senhor, estão lá trabalhando para anunciar essa verdade. E aqueles que estão entregando a sua vida a Cristo, aqueles que querem mudar de vida, tem essa oportunidade, porque a igreja de Jesus Cristo está ali. Nós temos uma outra unidade chamada Lafayette Coutinho, que é a unidade semi-aberta, em outro bairro, em Castelo Branco. E ali também nós ensinamos a palavra, nós visitamos aquelas pessoas ali, levando irmãos que possam também ir conosco para ensinar, para cultuarmos juntos, para cantarmos louvores ao Senhor quando entramos naquele lugar, para que o coração daquele homem que ali está, daquela mulher que ali está, possa ser quebrantado pela palavra do Senhor. Mas o trabalho em si, ele requer mais de nós. E nós também desenvolvemos alguns projetos, levando assistência médica com projeto social, convidando irmãos que são médicos, que são profissionais da área de saúde, para nos ajudar a entender todo esse trabalho e abençoar essas pessoas a pedido do serviço social de cada unidade. Então, nós fazemos arrecadação de higiene, de material de higiene pessoal, e nós conseguimos também atender algumas demandas.
Para fortalecer o trabalho, nós criamos o curso básico de teologia, que é um discipulado mais aprofundado, onde nós ensinamos a palavra, montamos um curso para que esse preso também possa ter a sua remissão. Então, através de uma lista que ele assina, ele também tem a sua remissão e pode participar das atividades que nós temos promovido como estratégias para nós estarmos lá dentro fazendo aquilo que o Senhor mandou. Também oferecemos curso profissionalizante. Toda vez que alguém vem, a gente busca uma oportunidade para estar ali ensinando. No caso desse curso aí, foi de limpeza profissional. Um empresário nos ofertou esse curso. E nós levamos ali, em média, 33 internos foram abençoados com a certificação desse curso para ajudar agora, já que eles estão no semiaberto, voltando para a sociedade, tendo uma oportunidade de ter no seu currículo uma coisa boa, né, que lhe foi oferecido. Nós atuamos no presídio feminino também com uma equipe que entra ali toda terça-feira de manhã, a nossa escala, onde podemos desenvolver várias atividades com aquelas mulheres que estão ali encarceradas, aquelas que também são egressas hoje, aquelas que já saíram do sistema prisional, e a gente também, de alguma forma, pode continuar acompanhando a vida dessas pessoas, dando o norte daquilo que elas podem fazer para sobreviver depois de uma temporada lá no presídio. Deus tem nos dado algumas estratégias para desenvolver esse trabalho. Foi criada há 8 anos a tenda de apoio. Aí à frente do complexo penitenciário que fica ali, alguém já pode ter passado por lá. E Deus nos deu essa estratégia, nós fizemos um projeto, levamos para a Secretaria de Ressocialização do Estado, e eles nos autorizou a implantar essa tenda ali, onde nós passamos o dia servindo aquelas pessoas que adentram as unidades prisionais. Então, nós servimos uma água fresquinha, nós servimos um café gostoso, um chá, uma conversa. Nós fizemos sanitários também limpinhos, organizados. A equipe mantém isso bem limpinho durante o dia, para que a gente possa servir essas pessoas. Temos um brechó também que serve para atender as necessidades ali, para sustentabilidade do projeto em si, também para aquelas pessoas que não podem pagar, não tem como receber os presos que estão saindo para casa, na troca de roupa de algumas famílias também, nós podemos fazer isso. Então, são diversas estratégias que Deus tem nos dado de alcance para pregar, para anunciar essa palavra. Mas nós entendemos que há um problema grande aqui fora e que tem levado essas pessoas à prisão. E nós queremos, de forma preventiva, chegar na vida, como eu já sei que essa igreja está fazendo um trabalho bonito também aqui, na área de educação, chegando antes na vida dessas pessoas. Nós estamos fazendo esse trabalho do Reintegrar, um projeto que prevê isso, de chegar antes nesses lugares. Então, nós estamos na Jamaica, é um bairro aqui, na Nova Sussuarana, onde nós estamos ali com uma equipe pronta para atender as demandas de crianças e adolescentes e famílias em situação vulnerável, ensinando a palavra de Deus através de um reforço escolar, colocando dons e talentos para chegar antes, para servir, com aula de inglês, com curso de violão, pensando como é que a gente chega na vida dessas pessoas através de atender necessidades que aparecem ali, para que a gente ganhe o direito de ser ouvido dentro daquela comunidade e fazendo com que a gente não tenha que apagar incêndio depois que esses meninos crescerem. Nós chegamos antes para mostrar que há um jeito, sim, há um jeito diferente de fazer as coisas, orientado pelas Escrituras, orientado pela Palavra de Deus. Deus tem usado irmãos para nos abençoar através das estratégias. Nós levamos oftalmologista, levamos irmãos que têm óticas ali para abençoar essas comunidades, e Deus tem feito grandes coisas. A gente não chega lá e diz, Jesus é a esperança, mas como assim? A gente vai caminhando com essas pessoas para mostrar na prática, atendendo algumas das suas necessidades básicas também, para que a vida dessas pessoas melhore
e ela possa agora, com o coração mexido, dar uma oportunidade, nos dá a oportunidade de semear a palavra naquele terreno. E tem sido uma boa experiência. E para a glória do Senhor, nós estávamos nos reunindo na associação do bairro já há 7 anos, e agora Deus nos deu o nosso espaço lá. Acabamos de alugar o nosso espaço ali, e eu sei que grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo através desse serviço que Ele nos mandou fazer. E aí essas crianças são os filhos desses homens que estão envolvidos com o tráfico, são envolvidas com a criminalidade, mas essas crianças não precisam seguir esse exemplo. Essas famílias não precisam ficar cativas a isso, porque a igreja vai chegar lá primeiro. A igreja tem um amor para dar. A igreja tem a palavra correta. Ela só precisa se submeter ao senhorio de Cristo. A história dessa mulher é engraçada, porque quando nós chegamos ali, esse é o meu casal de coordenadores, Gabriel e Andressa. E essa mulher disse: eu não quero saber de negócio de crente comigo, não. E hoje, para a glória do Senhor, essa mulher que está recebendo aquela Bíblia nova é uma serva do Senhor. Ela está servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus chegou ali, Ele deu atenção e caminhou com essa mulher. E aí o evangelho entra e acha um espaço no coração. Eu louvo a Deus por isso, por essas oportunidades que Ele nos dá. E os desafios não param por aí. Quando a gente mexe num projeto de um cunho social, de uma responsabilidade social muito grande, o Senhor precisa nos capacitar e nos dar ferramentas para isso. Nós temos a nossa Casa Reintegrar, que é ali no bairro do Novo Horizonte, próximo ao CAB, onde ali nós temos desenvolvido vários projetos para o acompanhamento dessas pessoas, para acompanhamento da equipe que trabalha conosco, criando projetos ali dentro para atrair, para cuidar melhor dessas pessoas. Então, nós temos o projeto de artesanato, que é o projeto Dorcas, mulheres que têm se levantado no meio da igreja para colocar a serviço do Rei seus dons e talentos, aquilo que Deus deu para elas, para ajudar mulheres que saíram do sistema prisional, para ajudar famílias, para dar um norte. Então, Deus tem levantado pessoas com esse olhar. Nós temos atendimento médico, pediátrico lá, para servir e atender as nossas crianças ali. Tem sido uma experiência fantástica, porque a gente tem uma resposta para dar diante de algumas necessidades. Nós temos também atendimento nutricional também, para atender todos os nossos voluntários que estão precisando desse acompanhamento. E ainda assistência social. Nós podemos, aquelas pessoas que passam por nós na tenda de apoio, familiares dos presos e até aquele que já saiu do sistema prisional, temos um lugar onde ele vai ser orientado, onde ele vai ser direcionado, um atendimento jurídico, uma orientação. A gente tem conseguido fazer isso através dessas estratégias e sempre treinando as equipes que vão trabalhar conosco, mostrando como é que é servir dentro de um sistema prisional, como é que a gente, como igreja, faz a diferença nesse lugar. E eu sempre digo, eu tenho vaga para todas as profissões. Eu não excluo ninguém. A gente tem vaga. Quem chega para servir vai ter o seu lugar. Eu falei ontem para um grupo de adultos na minha igreja, e quando eu acabei, eu tenho um projeto que eu já estava sonhando com ele há muito tempo, e essa irmã, ontem ela falou comigo, ela disse: Jéssica, eu sou artesã. Enquanto você estava falando comigo ali, eu fiquei perguntando: Deus, como é que eu vou servir missões com aquilo que o Senhor me deu? Ele disse: quando você ia falando ali, Deus foi falando: é assim que você vai servir. É usando o que eu te dei. E ela: Jéssica, eu quero servir. Aí ela vai lá no Instagram, veja minhas peças, o que eu faço tricô, eu faço crochê. E eu disse: ela, menina, antes da pandemia, eu já ia começar esse projeto no presídio, mas só que veio a pandemia, mudou todo o cenário. E ela disse assim: agora é a hora de começar. Então, nós estamos pensando já em construir o projeto de crochê terapia, onde a gente vai usar aquele momento para ensinar e para ter um momento onde aquelas pessoas possam socializar também e usar o dom da irmã,
da irmã Andréa. É a mesma coisa com você. Você pode ser útil. Eu sei que essa igreja já trabalha, tem influenciado essa comunidade. Mas quem sabe lá no sistema prisional aqui da nossa cidade, tem um espaço que só pode ser ocupado por você. E eu sei que Deus pode falar ao seu coração, como falou comigo naquela noite. Eu estava na mesma posição que vocês aí. Eu só precisei dizer ao Senhor que sim. Então você pode fazer, eu não quero ir, não tenho intenção de ir, não é? Você pode fazer. Você pode adotar o projeto SOS Presídios. Você pode adotar esse projeto e dizer, não posso ir, mas eu vou ser um missionário ofertante. Eu vou colocar esse com o que você puder. Gente, é um privilégio. A irmã estava falando aqui sobre contribuir. A gente não está dando nada ao Senhor. A gente está devolvendo. E você poderia não fazer parte desse negócio. Mas o Senhor quer contar com você. É uma honra. É um privilégio você poder usar seus dons, seus bens e talentos para o reino. Aqui ninguém está te pedindo nada. Mas o Senhor quer contar com a gente. Primeiro que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele traz a moeda lá da boca do peixe, né? Para Deus a coisa difícil. A coisa difícil para o Senhor não é. Mas Ele escolheu usar a minha vida e usar a sua vida para fazer a diferença. Então que nessa noite você entenda, esse projeto não é meu, é nosso, é seu. Você tem uma missionária que Deus colocou na ponta de lá, desenvolvendo tudo. Eu queria que você olhasse para esse desafio como seu desafio, como igreja de Jesus. Enquanto a missionária sua está lá, você está lá. Então isso é com você também. Esse negócio é com você também. Mas você pode passar de largo. Você pode olhar e dizer, não é comigo não. Mas você pode passar e dizer assim, essa porção é minha. E o Senhor vai me usar. E o texto que nós lemos nessa noite, que foi Atos 8, diz assim, 4, enquanto isso, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo ali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha que coisa boa, porque tinha um Filipe ali, que no momento da perseguição, na hora que o bicho pegou, foi disperso. Mas diz que o evangelho estava dentro dele. E ele foi anunciando. E todos que ouviam Filipe falar, aceitavam cheio de alegria. E você pode olhar e dizer, mais. Quem era Filipe? Filipe era que ouviu falar do evangelho, foi alcançado, e que na hora da perseguição, na hora da dispersão, ele estava cheio, e fez a diferença, e foi semear. E você pode semear onde o Senhor está te chamando. Eu lembro de uma história que marcou nesses longos anos no meu ministério, de um homem que eu conheci no presídio. E esse homem tinha comprometido a sua vida com a criminalidade. E ele foi parar lá.
Quando eu cheguei em 93, esse homem já estava preso. E ele servia ao Senhor, mas só que não aguentava ficar firme. Daqui a pouco ele desviava. E nós temos os cultos nos espaços do presídio. E eu cheguei no presídio um dia e o dirigente interno me entregou a chave da igreja. E me disse assim: missionária, me aborreci aqui e não quero mais. E naquela hora eu olhei para todos que estavam ali e eu cheguei, entreguei a chave a esse rapaz. Eu disse: Marivaldo, eu não sei o que você vai fazer, mas toma essa chave aqui. E fui embora. Passou o final de semana. Na semana seguinte, quando nós voltamos, nós dávamos curso de alfabetização lá. E nós voltamos. Quando eu voltei, chamei Marivaldo e eu disse: o que foi que aconteceu essa semana? Ele disse: Jéssica, quando você saiu daqui, eu fui para a minha cela, conversei com o Senhor, me reconciliei com o Senhor e assumi de fato. E começamos a trabalhar agora. Agora Marivaldo era o dirigente da congregação ali. E nós começamos a trabalhar por muito tempo. Só que Marivaldo, ele tinha um problema, ele tinha apanhado muito da polícia um tempo atrás. E isso gerou um câncer. Começou a adoecer. E ele foi encaminhado para... Aquilo foi aumentando, foi aumentando. Ele tocava, ele era esquerdinha, ele tocava violão, nós cantávamos muito. E ele foi uma bênção. E nesse tempo, Marivaldo foi mandado para casa. Por conta... Aliás, antes disso, nós fizemos um encontro de casais. E celebramos o casamento dele ali no presídio. Depois disso, ele continuou piorando de saúde e foi para casa. E eu fui visitá-lo em casa, num bairro muito perigoso aqui em Salvador. E ali, Marivaldo foi para o hospital, porque ele só piorava. E nós íamos visitá-lo no Aristide Maltês. Dividimos a equipe e ficamos fazendo isso. E eu comecei a ministrar o coração de Marivaldo sobre a eternidade. Marivaldo estava definhando com a doença ali. E um dia ele me disse: Jesse, eu sei o que você quer. Com a voz bem fraquinha ele me dizia. E aí ele gostava de cantar uma música, que eu nunca me esqueço dessa música. O refrão da música dizia assim: o amor não perde, o amor sempre vence. O amor permanece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor permanece na vida daquele que serve a Jesus. E cantávamos ali bem baixinho, ele não tinha mais força. E ele me disse um dia: Jesse, eu sei o que você quer. Você quer que eu esteja firme com o Senhor, não é? Eu disse: esse é o meu desejo. Ele disse: olha, Jesse, essa noite eu tive um sonho. Na porta do quarto dele, na enfermaria, tinha um elevador. Ele disse assim: ó, Jesse, eu sonhei que o elevador se abria para mim. E eu entrava no elevador. Ele: Jesse, Deus está vindo me buscar. Mas ele falou com convicção. E comecei a ministrar o coração de Marivaldo ali, sobre a eternidade. A volta de Jesus para ele. E eu sei que naquela semana eu ia viajar para fazer promoção missionária. E fui. Quando eu cheguei lá, foi em Itabuna, eu recebi a notícia que Marivaldo havia partido. Mas sabe, aquela convicção no coração de que aquele homem, seu corpo foi todo destruído, mas seu espírito
estava salvo. E eu vou encontrar com ele lá. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Para vocês terem uma ideia do histórico de vida desse homem, quando eu fui no seu bairro visitá-lo, assim que ele recebeu a prisão domiciliar, eu entrei num bairro aqui que para entrar tem que ter autorização. E quando eu ia entrando de boa com minha mãe, como eu estivesse passeando na floresta, veio um homem de lá, me reconheceu e disse: missionária? O que é que está fazendo aqui? Eu disse: oi, como é que você está? Tal. Ele era um ex-presidiário. Ele disse: eu vou na casa de Marivaldo. Marivaldo está doente. Ele: missionária? Você vai o quê? Rapaz, esse homem, missionária, esse homem não presta não. Eu disse: pois é, mas ele está doente, eu preciso vê-lo, para você ver. E esse homem me levou lá. E quando viu a situação de Marivaldo, ele viu que Marivaldo não estava bem. Mas eu me alegrei o coração no Senhor, de saber que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Quando nós nos colocamos para fazer aquilo que o Senhor mandou. Então, tem jeito sim. E sobre esses 12 rapazes que hoje à tarde assaltaram meu filho, e que o Senhor livrou ali. Eles perguntaram ao meu filho estava ouvindo um louvor, estava com fone e ele fez assim: você é crente, não é? E essa não foi a primeira vez que meu filho foi assaltado. Essa já é a segunda vez. E a primeira vez ele disse: mas minha mãe trabalha no presídio, minha mãe é missionária. E meu filho correu. E eu disse: obrigada, Senhor, pelo livramento. E eu louvo ao Senhor, porque apesar de tudo isso, nós podemos entrar ali naquele lugar e dizer: tem jeito sim. Eu poderia passar a noite contando aos irmãos histórias de homens e mulheres que foram alcançadas pelo Evangelho. Eu fui pregar uma vez no interior, meus irmãos, e falando sobre isso, eu disse: a pergunta que me fazem é: tem jeito sim, vale a pena sim? Quando acabou o culto no interior desse, aí o irmão me procurou e fez assim: missionária, deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena sim. Eu estava lá, na penitenciária Lemos Brito. Eu ouvi falar de Jesus. E hoje eu estou aqui, voltei para casa, estou cuidando da minha família. Ele vale a pena sim. Vale a pena sim. Porque aqueles que derem ouvido ao Senhor, aqueles que o receberem, se tornarão seus filhos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não tem a ver com merecimento. Isso tem a ver com a graça. E se é graça, não tem por que a gente se gloriar. É dom de Deus. E nós somos devedores. Quanto te custa? Talvez você possa pensar nessa campanha. Talvez você já tenha pensado até no seu alvo. E eu sempre digo: missões não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com o coração. Tem a ver com a motivação do nosso coração. Quer dinheiro? Ele nem precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Quanto você está disposto a pagar? Não tem preço. Mas quanto você vai ter o privilégio de contribuir para que mais missionários sejam enviados para o campo, para que mais missionários
Digam sim ao Senhor. Deixem seus sonhos em segundo plano, para colocar em primeiro plano o plano do Senhor, o sonho do Senhor. Quanto você está disposto? Quanto vale tudo isso? E nessa noite, eu queria que você desafiasse seu coração a dizer, a fazer como Felipe fez. Em meio a uma dificuldade, em meio ao revés da vida, que acontece em todo lugar, você poder se levantar e dizer, eu vou anunciar. Eu vou anunciar, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me nomeou para que eu dê fruto, para que eu indo dê fruto e esse fruto permaneça. Eu queria nessa noite perguntar a você, quanto você está disposto a entregar a sua profissão? Lá na igreja nós temos um grupo de vocacionados. Nós estamos despertando vocacionados, usando a sua profissão, no lugar que você está. Se o Senhor quiser te mandar para outro lugar, Ele sabe como fazer isso. Mas a partir de onde você está, com a vocação que Ele já lhe deu, para servi-lo, para colocar no altar do Senhor. Você está disposto essa noite? O Senhor falou com você? Se o Senhor falou com você, eu quero convidar você para vir aqui. Nós vamos orar. Como vai acontecer? Eu não sei. É com Ele. Mas Ele só quer achar em nós um coração voluntário, um coração disponível. O seu coração está voluntário a esse tanto, para que o Senhor possa te usar além das suas possibilidades. Se você vê que pode e quer fazer isso nessa noite, e foi constrangido por esse amor, você pode vir aqui e nós vamos orar. Vamos consagrar isso ao Senhor. Se Deus falou com você, venha cá, dê esse passo e diga, Senhor, eu já até te sirvo, mas nessa noite eu sei que eu posso ir além, um pouquinho mais. Eu quero dar a melhor oferta nessa noite. Você já disse ao Senhor que você quer dar a melhor oferta. E eu não estou falando em quantidade. Eu estou falando em melhor oferta. Se você disse aí ao Senhor, Senhor, eu quero consagrar minha oferta ao Senhor dessa campanha de missões. Eu quero que você venha aqui para a gente orar por isso. Para seu coração ser incendiado. E de fato você dá a melhor oferta ao Senhor. Se o Senhor está falando ao seu coração, venha cá. Venha cá, venha consagrar essa vontade, esse desejo ao Senhor. Alguma coisa falou com você? Alguma coisa despertou seu coração? Se despertou, venha cá. Como é seu nome? Lucas. Lucas, você vai pegar a benção toda dessa noite? Vai pegar a unção toda para você? Toda é para você. Tem mais alguém que quer dividir com Lucas? Você não quer levar todinha para você não, né? Você quer dividir com alguém, né? Venha dizer ao Senhor o que você quer. Vai, minha irmã. Qual é seu nome? Renilda. E seu nome, meu irmão? Francisco, Renilda e Lucas. Agora eu te convido para levantar. Vamos consagrá-los ao Senhor. Para que eles tenham um amor tão grande, tão grande, tão grande de fazer a vontade do Senhor, que nada mais substitui a vontade deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por Francisco, por Renilda e por Lucas. Pai, eles estão aqui dizendo, porque eu sei que o Senhor falou com eles essa noite. Os capacite, abra os seus ouvidos, ó Deus, de forma tão especial,
local, que onde eles pisarem, onde eles tocarem, para onde eles olharem, Senhor, Deus, eles possam ter a visão do Senhor com tanta clareza que eles possam ser a boca do Senhor, os pés, as mãos, em quem eles tocar, que haja cura, ó Deus, que haja restauração, que haja salvação, que haja libertação. Eles estão dizendo: sim, Senhor, estou aqui, pode contar comigo. Mais uma vez eu digo ao Senhor nessa noite: pode contar comigo, Senhor. Mais uma vez eu me consagro ao Senhor, até que o Senhor venha. E que esta igreja seja tão abençoada por essas vidas. E se o Senhor mandar algum deles para longe, que esta igreja possa ir junto. Mas se o Senhor usar aqui mesmo, dentro da nossa cidade, que esta igreja também junto a Deus. E que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Nós consagramos ao Senhor nessa noite. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sentar, meus irmãos. Pastor, quem é que vem? É porque é Flávia. Flávia, eu quero agradecer pelo convite. E que essa igreja continue firme com os desafios que o Senhor tem dado a vocês. Que vocês possam ir bem longe. E que todas aquelas vidas que o Senhor tem trazido para essa igreja cuidar, né, que naquele dia lá sejam apresentadas ao Senhor com muita alegria. Eu quero orar por você, igreja. Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada por essa agência Tua neste lugar, Senhor. Continua usando. Use essa escola, esse colégio aqui, Deus, para a Tua glória. É uma ferramenta em tanto, ó Deus. Quantas vidas têm vindo a este lugar. Que esta igreja, Senhor, possa ter a sua visão cada vez mais ampliada, ó Deus, na proclamação do Teu Evangelho. Eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se quiser mais informação sobre nós, sobre esse presídio, quiser ir lá, conhecer de perto, já está convocado, não é nem mais convidado, é convocado para ir. Que Deus abençoe. Eu gostaria de convidar a missionária a ficar aqui à frente ainda. Eu vou convidar o pastor Pereira. E assim como a missionária já orou por nós, né, já orou pelo projeto da escola, que é um projeto que Deus tem nos usado para levar o seu nome. O pastor Pereira vai estar orando também, continua orando pela sua vida, pela vida da sua família, por este projeto de Deus. Quero convidar a Ezra também. E para que o Senhor continue nos abençoando. Meus amados irmãos em Cristo, como é bom ver quanto Deus está fazendo através dos nossos missionários. Eu lembro do seu começo. Eu sou daquele momento ali, não indo lá, mas trabalhando em missões. E isso talvez produza em nós um desejo árduo de contribuir, e não só de contribuir, mas de orarmos, de colocarmos a nossa vida no altar do Senhor e sermos desafiados a servi-lo com todo o entendimento, com todo o nosso coração. Vamos ficar de pé. E eu louvo a Deus pela sua vida. Se uma pode, e muitas
poderão muito mais. Soberano Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Poderemos dar glórias e glórias ao teu nome, agradecer ao Senhor pela vida da missionária, oh Deus, pelo projeto Sós Presídio. Deus, em nome de Jesus, esse projeto tem revolucionado, e através dele muitos estados têm também, ó Deus, seguido, ó Deus, através da inspiração da tua filha, dos teus servos, que hoje se colocam nas mãos de Deus, para servi-lo com todo o seu coração. Que Deus possa agraciar muitas vezes mais, galardoando de dons espirituais, de sabedoria, de entendimento, para que na direção do Espírito Santo possa ser encorajados, que todos que ali com a missionária serve, sejam iluminados para iluminar, e aqueles que estão ali presos, sofrendo, possam encontrar em Jesus a solução para os seus problemas. Agora eu quero abençoar de uma forma toda especial a sua família, a sua vida em família, os seus projetos em família. Eu quero abençoar também ao Senhor, que eu acompanho esse jovem valoroso. Eu não sei o nome, mas o Senhor conhece. Eu quero te abençoar com a unção dobrada do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, igreja? Aleluia. Que tudo aquilo que é concordado na terra é concordado no céu, e nós concordamos que uma unção nova está sendo ordenada na vida de vocês nesta noite, aqui neste lugar, nesta igreja missionária, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo, repouse sobre nós, igreja, aqui neste lugar, e as igrejas em todos os lugares, em o nome de Jesus. E a igreja diz: e graças a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Com oração silenciosa, nossos irmãos são despedidos. O Senhor nos conceda uma boa semana.